O que é esse tal de ponto de briga? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Suporte, resistência, pontos de liquidez. Quer saber mais sobre isso? Então vem comigo. Fala, investidores e investidoras, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal. Se você ainda não me conhece, é novo por aqui, eu sou Edipo Silva. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like pra gente, se inscreve no nosso canal para você ser notificado todas as vezes que a gente soltar um vídeo novo. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem legal. A gente falou sobre tendências na semana passada e hoje a gente vai conhecer suportes, resistências, pontos de liquidez, zonas de magneto. Aliás, o que são essas coisas, para que elas servem, no que elas podem nos ajudar e o que a gente tem que tomar cuidado para elas não nos atrapalhar também. Então, bora pro vídeo. Primeiramente, gente, eu vou chamar aqui meu ajudante que está aqui com a gente sempre para colaborar, que é o nosso amigo gráfico. Então, bora para a tela para a gente dar uma olhada em alguns exemplos e eu explicar um pouquinho sobre isso para vocês. Aqui, gente, a gente está com o gráfico aberto aqui do mini do S&P 500 e a gente vai dar uma olhada um pouquinho nessas coisas. Primeiramente, eu vou falar para vocês sobre suportes e resistências. Mas o que é isso? É importante lembrar o seguinte, o suporte, para que serve um suporte de qualquer tipo? Para você que é novo no mercado, pense em outra coisa fora do mercado. Para que serve um suporte de alguma coisa? Ele serve para apoiar. Então o suporte você tem que sempre lembrar que o gráfico vai estar apoiado nele. Então eu vou mostrar aqui no gráfico para você dar uma olhada. Vamos achar uma zona aqui que tem um suporte, tá? Aqui, ó. Aqui a gente consegue enxergar uma região de suporte. Eu vou marcar aqui com esse retângulo, tá? Essa região aqui, nós podemos chamar de uma região de suporte. Edipo, por que é uma região de suporte? Vocês podem ver que o preço, ele suporta o gráfico nessa região aqui. Então ele é conhecido como suporte. É uma região do gráfico geralmente horizontal. Alguns gostam de utilizar outras linhas como suporte e resistência, linhas às vezes diagonais, às vezes linhas curvas como médias ou linhas de tendência, linhas de canal também, mas o suporte e resistência clássicos são esses horizontais, tá? E eles funcionam muito bem. Por quê? Porque ele é determinado por um preço. Vocês podem ver aqui, ó, no triângulo onde ficou marcado aqui, esse preço é uma região de suporte. Isso quer dizer o quê? Quando alguém fala isso, aqui é um suporte, quer dizer que quando o preço vem aqui, quer dizer então que não vai romper? Não, não é isso. Quer dizer que ele vai ter briga. Vai ter gente ali, vão ter pessoas ou instituições, etc. Vai existir um volume de negociação que vai fazer com que o preço tenha briga para passar por essa região. Isso caracteriza um suporte e sempre abaixo do gráfico, tá ok? Então aqui ó, a gente pode ver que o preço vem com uma força aqui nesses 4 candles, né? E chega aqui ele já bate e volta, ele tenta e volta de novo, e tenta e volta de novo, tenta, volta mais uma vez e acaba subindo. Não consegue romper essa região. E a gente vê isso acontecendo novamente. O mercado vem aqui numa tendência de baixa, aqui numa micro tendência de baixa, né? Vou marcar aqui para a gente ver, como a gente já aprendeu lá na aula passada. Ele vem numa tendência de baixo, bate aqui e volta. Por quê? Porque essa aqui é uma região de suporte do gráfico. Então, provavelmente, se ele chegar aqui na frente, ele vai ter briga. Pode ser que rompa? Claro que pode ser que rompa. Mas que alguma briga vai existir ali, isso vai com certeza, porque essa região já ficou marcada como um ponto de suporte. Beleza? Conseguiram entender? E a gente tem a resistência, é exatamente igual ao suporte, só que ela fica do lado ao contrário do gráfico, ela fica acima do preço, ela fica resistindo para o preço não romper para cima. Então uma resistência seria, por exemplo, aqui em cima. Olha aqui para vocês verem, ó, a gente teve esse momento aqui do mercado, que ele vinha numa tendência de alta, veio até aqui e voltou. Aí pegou aqui no nosso suporte, ele veio até aqui em cima, voltou, tentou de novo, tentou mais uma vez. Olha como o preço briga nessa região. Tipo aqui na frente passou. Sim, passou. Isso não quer dizer que não é uma resistência.
quer dizer apenas que essa resistência foi rompida. Mas olha como teve briga, olha o tanto de vezes que chegou nessa região e voltou, tentou e voltou. E cada gráfico, cada candle desse aqui que eu estou mostrando para vocês na tela é um candle de um dia. Então é um dia que o ativo ficou brigando e não conseguiu para cada velhinha dessa que tem na tela, cada candle desse. Então olha quanta briga teve na região até ele conseguir romper essa região. Isso mostra que é uma região de resistência relevante, que faz diferença para o gráfico. Ah, beleza, Edipo. Então entendi, o suporte ele sempre vai estar abaixo do preço, suportando o preço, e a resistência sempre acima. Isso aí, ok. Mas existe uma coisa, muitas vezes os suportes podem virar resistências, e as resistências podem virar suporte. Caramba, Edipo, mas como assim? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho algum aqui para mostrar, tá? Aqui, gente, aqui eu achei uma região legal, ó. A gente vê que o ativo veio aqui, né? Eu marquei essa região aqui, que é uma região de suporte. Tá vendo que o preço está acima dela, ó? Aí ele bate e volta. A gente começa a prestar atenção nele aqui nesse primeiro momento. No segundo momento, bateu e voltou de novo. Caramba, essa região é interessante. Vale a pena a gente ficar observando ela. Em um próximo momento ele vai lá em cima, desce e tem um suporte nessa região novamente. Aqui a gente vê que ele veio um pouquinho abaixo, mas voltou. Então quer dizer que ainda é relevante esse suporte. A gente vê que aqui na frente rompeu, beleza? Mas na hora que rompeu, olha o tanto de briga que teve dentro dessa região. E quando ele vem abaixo, ele tenta subir de novo e olha onde ele para. Olha que legal, na mesma região. Então o que era um suporte, nesse momento aqui, estava abaixo do preço, suportando o preço. Depois de rompido, se tornou uma resistência. Olha lá, o preço vem, bate e volta de novo. Depois vem, testa essa região de novo e volta. Testa aqui e volta. Olha, aqui na frente ele ainda continuou. Ó. Aquele que a gente marcou faz parte da mesma região, ó. Ainda estava sendo aquela mesma resistência daquela região de preço. Então suportes e resistências funcionam muito na análise gráfica, na análise técnica. Então é muito interessante vocês terem o entendimento de como eles funcionam e saber utilizá-los. E a gente vai falar hoje também de pontos de liquidez e pontos de magneto, de zonas de liquidez e zonas de magneto. O que são essas coisas, Edipo? A primeira coisa que vocês têm que entender é que todo suporte e toda resistência vão ser um ponto de liquidez, mas nem todos os pontos de liquidez vão ser suportes e resistências. Caramba, Edipo, e agora? Como assim? Como é que eu vou saber qual que é qual? É muito simples. Eu vou desenhar aqui para vocês, num jeito que eu gosto de explicar para o pessoal do nosso time, do Money Makers, quando eu dou essa aula a respeito de pontos de liquidez e zona de magneto. O ponto de liquidez ele vai ser bem parecido com essas regiões de suporte e resistência que a gente viu. A única diferença é que ele não foi testado muitas vezes. Então a gente não sabe se é realmente um suporte ou uma resistência que segue toda aquela linha horizontal ou se é apenas um ponto isolado de liquidez. Porque todos esses pontos vão ser ponto de liquidez. O que a gente tem que entender é o seguinte: como assim, Ed? O que é liquidez? Liquidez é uma região do gráfico, seja em qualquer preço, que tem pessoas interessadas em negociar, seja vender ou comprar, ou os dois juntos. Então, geralmente, quando chega num ponto assim, ele é um ponto de liquidez, de alta liquidez. E isso geralmente causa um movimento anormal do gráfico, fora do que o gráfico vem mantendo. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, ó. Geralmente a gente vai achar muito em topos e fundos pontos de liquidez. A gente vê aqui, ó, o gráfico estava vindo aqui, olha que alta forte, que tendência forte que ele tinha aqui. Quando chegou nesse ponto aqui, ó, o que aconteceu? Ele bateu e começou a descer. Isso quer dizer que aqui é um ponto de liquidez. Existe liquidez de negociação nesse ponto. Tem pessoas interessadas em, nesse caso, em vender o ativo quando ele chegou nesse ponto. Porque olha a tendência forte que vinha
e a partir desse ponto ele começou a corrigir e começou a descer. Então o que eu sei? Eu sei que aqui existe um ponto de liquidez de negociação, nesse ponto aqui. Edipo, e ele é uma resistência, ele é uma tendência? Até o momento não. Por quê? Porque ele ainda não foi testado. Se o mercado tivesse vindo aqui, ó, bateu aqui de novo e desceu, bateu de novo, desceu, bateu de novo, opa, aí sim, aí eu tô falando aqui de uma resistência. Ou então se o mercado tivesse vindo por cima testando, estou falando de um suporte. Ou se testou dos dois lados, é um suporte que virou resistência. Mas até o momento que a gente está vendo na tela aqui, ele ainda é só um ponto de liquidez. Eu ainda não sei se ele é um rio. É um jeito que eu gosto de explicar. Por exemplo, aqui a gente imagina que essa bolinha aqui é um lago. Ponto de liquidez, um lago. Ele chegou ali e tem muita liquidez que fez com que o mercado viesse contra. Mas eu ainda não sei se ele é o quê? Se ele é um rio. Ele pode ser apenas uma lagoinha aqui, chegou, não deu para atravessar, voltou, mas aí quando o preço chegar aqui na frente, pode ser que ele atravesse e nem olhe para trás. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que somente nesse momento do mercado existia um ponto de liquidez ali. E quando numa próximo movimento ele ultrapassou direto, quer dizer que não existia uma resistência, apenas um ponto isolado de liquidez. Beleza? Então o ponto de liquidez vai ser isso. A partir da hora que ele começa a ser testado e começa a funcionar, aí ele pode se tornar um ponto de resistência ou um ponto de suporte. Vamos ver se isso aconteceu com esse ponto de liquidez para a gente descobrir se ele é um ponto de liquidez ou não. Vamos deixar ele um pouquinho mais fechadinho. Agora, olha que legal o que aconteceu aqui para frente. Ó. Vocês estão vendo essa região aqui? Ó, a gente está na mesma linha daquele topo que era um ponto de liquidez. Vocês podem ver a data aqui embaixo. Ó. Era um ponto de liquidez lá em 3 de janeiro de 2022. Aí ele fez todo esse movimento. Quando ele chegou nesse ponto de novo, agora que dia 29 de dezembro de 2023... o que ele mostrou para mim? Opa, esse ponto aqui é uma resistência e pode ser que vire um suporte se vier testado novamente. Eu já entendi que não é um ponto isolado, porque quando chegou aqui, ó, teve briga novamente. E quando tem briga, mostra que é uma região de interesse do mercado. Ele não passou reto igual nessas regiões anteriores aqui, ó, que ele passa e não tem briga e vai direto, não tem nem candles ao contrário. Aqui, ó, ele tentou, voltou, tentou, voltou, tentou de novo, voltou para depois conseguir romper. Isso mostra que isso aqui funcionou aqui como uma resistência e futuramente, se vier ser testado, pode funcionar também como um suporte. Tá ok? Então essa é a diferença entre o suporte e as resistências e os pontos de liquidez. O ponto de liquidez ele vai ser futuro suporte ou resistência caso ele seja testado e respeitado. Caso isso não aconteça, é porque era apenas um ponto isolado de liquidez do mercado. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as zonas de magneto. O que são as zonas de magneto? Também são regiões horizontais, ou seja, são lastreadas pelo preço, em uma zona de preço em que o preço tende a ficar magnetizado, ele começa a se atrair para aquela região. Então você vê que quando ele está um pouquinho acima dela, ele acaba puxando para ela, até chegar nessa região. Quando ele está um pouquinho abaixo, ele acaba puxando para cima até chegar nessa região. E quando ele chega nela, geralmente ele fica ali por algum tempo, porque são zonas de magneto. Isso não tem nada místico no meio disso, não é uma coisa de interpretação, é bem simples. Geralmente essas regiões estão ligadas a preços que são de muito interesse para o mercado, seja de uma ação, ou seja de um índice, ou de um par de moeda. Então são regiões que geralmente tem briga, porque ali tem gente querendo vender, tem gente querendo comprar, então o preço vai ficar amarrado. E a gente consegue ver muitas regiões assim no gráfico. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Geralmente quando a gente vê uma lateralização como essa aqui, ó, deixa eu marcar aqui para vocês.
Vocês veem aqui, ó, o mercado sem direção nesse momento, brigando aqui, ó. Dentro desse quadradinho que eu desenhei, muitos dias aqui dentro de um quadradinho. Geralmente essas são regiões de magneto, que elas também muitas vezes são suportes, são resistências, nunca vão ser um ponto de liquidez, porque como a gente já viu, pontos de liquidez ainda não foram testados e não foram validados. No caso das zonas de magneto, elas já foram testadas muitas vezes. Então olha aqui dentro, ó, quanto que o preço já negociou nessa região, já bateu e já voltou, já foi suporte, já foi resistência, já parou aqui dentro. Se a gente ver aqui mais para frente, ó, teve de novo o teste aqui. Então essas vão ser as regiões de magneto, beleza? Legal, Edipo, agora eu já entendi, agora eu já sei como é que são os suportes, como são as resistências, o que é a zona de magneto, o que é o ponto de liquidez. E o que eu vou fazer com todas essas informações dentro do mercado financeiro. E é isso que eu vou contar para vocês agora, para que servem essas informações. Gente, geralmente todos esses pontos servem você entender primeiro, é um ponto de briga, isso é muito importante. Então você não quer estar na briga, a gente quer um mercado tranquilo, a gente não quer ficar passando suador com o nosso dinheiro no meio de uma briga. Então vou dar um exemplo aqui no mercado para vocês, tá? A gente tem, por exemplo, aqui, ó, essa região desse topo aqui, o mercado vinha subindo, fez um topo e desceu. Então a primeira coisa que a gente identifica quando ele faz isso é, opa, aqui tem um ponto de liquidez. A gente viu isso, né? A gente vai estar com o gráfico assim, ó, bateu aqui e voltou. Aqui tem um ponto de liquidez. Será que ele é só um ponto de liquidez ou será que ele é uma resistência? Primeira coisa, eu vou olhar para trás. Vou fazer um retângulozinho aqui nessa região e vou olhar para trás para ver se ele já funcionou como resistência em outros momentos. Opa, olha o que apareceu ali. Ele já foi uma resistência nesse momento aqui, nesse outro anterior, ele foi suporte aqui também. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou em uma região de briga. Ela não é apenas um ponto de liquidez. Ela é um suporte, ela é uma resistência atualmente, já foi suporte, ela é uma região respeitada e uma zona de magneto. Beleza, identifiquei isso no gráfico. Digamos que eu estou nesse momento aqui, né? Digamos que o mercado não tenha acontecido aqui ainda. E eu estou aqui embaixo olhando essa operação aqui. Aí me dá um sinal aqui, essas 4 barras verdes. Caramba, um sinal legal, tá mostrando força no mercado. A gente não tinha visto essas vermelhas aqui ainda, né? Aí eu quero fazer uma operação aqui. Eu vou fazer uma compra aqui, apostando no rompimento dessa tendência de baixa aqui, ó. A gente pode ver que tem uma tendência de baixa, né? Como a gente já viu na aula passada. Temos topos e fundos descendentes. A gente tem aqui uma tendência de baixa. Se ele acontecer de romper aqui, eu vou entrar. Aí aqui ele rompeu. Beleza, rompeu essa tendência, agora eu vou entrar. Eu coloco aqui o meu stop no fundo aqui, né? Vamos dar um exemplo. Beleza. Então, olhando aqui, eu vejo que o meu alvo está lá em cima. Então, se eu estou nesse dia aqui, quer dizer o quê? Quer dizer que para chegar no meu alvo, a minha operação, no quanto que eu quero, ele vai ter que brigar com essa zona de liquidez, que já se mostrou válida como suporte, como resistência e como zona de magneto. Caramba, e agora, Ed, o que eu faço? Aí cabe de você decidir se vale a pena ou não fazer essa operação. Eu, particularmente, não vou contra suportes e resistências, principalmente se forem muito fortes, porque geralmente pode até dar certo a operação, mas vai rolar muita briga ali no meio, vai demorar mais do que era para demorar. No entanto, eu gosto quando o meu alvo está nele. Por exemplo, digamos que eu tivesse aqui embaixo, ó, fazendo essa operação, entrando nela aqui, ó. Nessa linha branca aqui, ó, é a minha linha de entrada. Nesse dia aqui eu resolvi, vou entrar nessa operação. Aí o meu stop estaria aqui embaixo e o meu gain estaria dentro dessa zona de suporte e resistência. Então também é uma outra forma muito inteligente de utilizar suportes e resistências, porque eles são zonas de magneto.
eles atraem o preço. Então eu sei que quando ele estiver chegando perto vai existir uma força que vai puxar ele para essa região de alta negociação. Então é outra forma de utilizar. E a gente pode ver que foi o que aconteceu aqui, ó. Ele foi chegando aqui, passando da metade do caminho, ele já fez 2 barras grandes, chegou na região e depois ficou brigando. Aqui no caso ele acabou até rompendo, indo para cima, talvez daria certo a outra operação, mas essa é a que eu gosto. Quando eu busco um alvo que está dentro dessa região de suporte, resistência e magneto também, tá? E uma outra forma de utilizar é como proteção. Por exemplo, a gente já viu que essa região ela funcionou aqui como resistência e depois funcionou como suporte. A gente já viu que isso aconteceu. Então quer dizer o quê? Quer dizer que mais para frente ela pode continuar sendo um suporte, já que o meu preço passou acima dela. Então, se eu fosse fazer uma operação, por exemplo, que eu entrasse por aqui e o meu stop tivesse aqui embaixo, eu ficaria mais seguro de ter o meu stop aqui embaixo, porque eu sei que no caminho eu tenho essa zona de suporte que era resistência e provavelmente quando o preço voltar vai funcionar como um suporte. Então essas são algumas formas de utilizar o que a gente aprendeu aqui hoje dentro do seu dia operacional. E esse foi o vídeo, pessoal, falando sobre suportes, resistências, zonas de magneto e pontos de liquidez. Falamos algumas formas que você pode utilizar, aproveitar delas dentro do movimento do mercado e também tomar cuidado com elas dependendo de onde elas estiverem na sua hora de operar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, já deixa aquele like pra gente, se inscreve no canal e não esquece, toda segunda a gente está aqui às 19 horas para continuar essa série maravilhosa sobre análise técnica e análise gráfica. Tamo junto!